RFI Convida. A RFI recebe hoje aqui no nosso estúdio, em Paris, Cyril Desclée. Ele é diretor artístico da companhia francesa L'Embarcadère e um especialista na linguagem dramática do autor francês Bernard-Marie Coutts. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre a montagem da peça Cais Oeste, que foi traduzida para o português pela Carolina Gonzalez e que está sendo encenada por artistas brasileiros nesse ano de 2019, em que celebramos 30 anos da morte de Coutts. A estreia é 6 de setembro em São Paulo, é isso? Isso, no Sesc Santo Amaro, para 18 sessões até 13 de outubro. Bom, esse espetáculo conta aí uma história improvável, né, de 8 pessoas em torno de um galpão às margens de um rio numa cidade portuária. O que acontece a partir daí? O que acontece, a peça começa com um empresário que desviou dinheiro, que quer cometer suicídio para não ver a caída dele e ele decide de se matar num bairro abandonado. E lá tem imigrantes, refugiados que querem aproveitar da presença dele. Então, são pessoas que normalmente não se encontram na vida real. Então, é esse empresário que você fala, ele era uma pessoa rica, ele perdeu tudo, mas ele está ainda dentro do carro de luxo dele, ele tem uma assistente e ele acaba despertando a inveja, digamos, dessas pessoas que moram lá? Exatamente, porque é um choque de classes sociais que existe e como tem essa pessoa muito rica, que parece rica, porque chega com um carro, um Jaguar, que o carro é... Você fala a marca do carro muitas vezes durante a peça. E, então, ele tem todas essas coisas luxuosas, esquero, Dupont, tem invejas das pessoas que não têm nada, que só conseguem sobreviver nesse lugar. Por isso que me parece que essa peça tem muito a ver com o Brasil. Pois é, segundo a crítica desse espetáculo, ele é misterioso, como um bom romance policial, mas o Coutts, ele pergunta justamente isso que você falou, se essas pessoas que não têm trabalho, que não têm domicílio, elas estão apenas sobrevivendo, e aí que eu te pergunto qual é a relação que a gente pode fazer com os dias de hoje no Brasil, mas também quando a gente tem tantas ondas de migração mundo afora. Tem esse relacionamento com o Brasil. Posso contar só uma pequena história? Com a estreia da peça em 86 não foi um sucesso. Foi dirigida por Chéreau, que prestou muita atenção ao cenário, mas esqueceu outras coisas da peça. E Coutts foi muito decepcionado porque para ele era a peça a mais importante e não deu certo. E o ano seguinte ele assistiu a um filme do Cacá Diegues, Um Trem para as Estrelas, e ele disse, é um Cais Oeste que deu certo. Uhum. E por isso que tem esse relacionamento com o Brasil. Me parece que um pouco escondido, mas tem. Mas essas ondas de imigração é uma coisa mundial agora. Então, é uma peça que, apesar de ter sido escrita 35 anos atrás, é uma peça que me parece, metaforicamente, muito forte para falar de hoje. E especialmente do Brasil. A gente, como você mesmo disse, é um país que tem muita miscigenação, mas principalmente tem um fosso social muito grande. Essa tensão social é muito presente no Brasil. Por isso, uma das razões de escolher encenar no Brasil essa peça agora? Para falar a verdade, o projeto foi lançado em 2015 com Carolina Gonzalez. A gente trabalhou junto e foi necessário de 4 anos para conseguir essa produção. Porque é uma peça pesada, com 8 atores. Mas agora
não foi de propósito, mas agora faz muito mais sentido do que em 2015, quando o projeto foi lançado. Por quê? Por causa da situação política do Brasil, de tudo que aconteceu desde 2016. Eu estava no Brasil nessa época, começando a fazer oficinas no SESC para selecionar atores. E foi uma coisa um pouco que chamou a minha atenção, tudo que começou a acontecer, todo esse processo que chegou até a eleição do Bolsonaro. E agora a peça me parece que tem muito mais a ver com a situação atual do Brasil do que 4 anos atrás. Tem alguma crítica explícita na peça? Ou é realmente focado no texto do Coltès? Não tem. É realmente focado no texto do Coltès, mas como a escrita de Coltès tem uma dimensão metafórica muito forte, a metáfora faz muito mais sentido hoje em dia. Pode dar um exemplo para a gente? Tem um personagem que é um ex-capitão do exército que desviou uma metralhadora e que elogia as armas de fogo. Agora, esse elogio acho que chama muito mais atenção do que 4 anos atrás. Isso você diz porque nós temos um presidente que é ex-capitão e que é defensor de armas. Agora, a questão da corrupção no Brasil, ela é bastante premente nesse momento, especialmente desde o início da Lava Jato, né? Isso é um assunto que os brasileiros falam durante todo o dia. Eles vão se identificar com isso? Tem essa coisa de corrupção que há muito tempo que existe no Brasil, mas acho que esses 3 últimos anos com a Lava Jato se falou muito mais. E quando eu faço o release da peça, todo mundo me fala, mas essa peça tem tudo a ver com o Brasil. Quando fala que é um empresário corrupto que desvia o dinheiro, todo mundo reconhece. Bom, vamos aguardar então, né, como é que vai ser essa encenação do Cyril Desclés, então, do espetáculo Cais Oeste, que vai estrear no Brasil no mês de setembro. Vem para a França depois? Tem alguma previsão de espetáculo aqui? Ainda nada concreto, mas tem 3 teatros que estariam interessados para 2021, mais ou menos. Agora, eles querem ver o espetáculo antes, mas tem uma previsão e também vamos tentar fazer um turnê no Brasil também. Não e por que você tem essa relação com o Brasil, rapidinho, antes de encerrar? É uma coisa que é difícil de explicar, mas eu gosto desse país muito. Há mais de 20 anos que fui pela primeira vez, então voltei, não sei, 9 ou 10 vezes. Bom, claro que para esse espetáculo foi necessário de ir 4 vezes já. Agora eu pego o avião amanhã. Mas é sempre um prazer ir nesse país porque tem uma energia que não existe na França. Que legal, a gente agradece e fica na torcida, então, para o espetáculo ser um sucesso. A RFI recebeu hoje o Cyril Desclés. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado.